Ele foi a inspiração para Hannibal Lecter, mas Ed Gein não era um monstro de Hollywood. Ele era muito pior. Gein fez menos vítimas que outros assassinos em série dos Estados Unidos da América, mas em loucura, superou todos. Ele desenterrava túmulos, esfolava cadáveres e fazia móveis com os mortos, causando pesadelos à nação. Acha que já conhece essa história? Não conhece. Isso é só o começo. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar o terror real e arrepiante de Ed Gein. Em 16 de novembro de 1957, Bernice Worden sumiu. A mulher de 58 anos foi vista pela última vez em sua loja de ferragens em Plainfield, Wisconsin. Quando a polícia chegou, encontrou sangue espalhado pelo chão e a registradora aberta. À primeira vista, parecia um assalto e dos violentos, mas o que eles estavam prestes a descobrir era muito mais sombrio. Em Plainview, todos se conheciam. A cidade tinha só 600 habitantes e era época de caça ao cervo. Quase todos os homens da cidade passaram o dia fora, na floresta. Se alguém tivesse matado Bernice e levado o corpo, e se fosse um homem da região, não havia muitos caras que poderiam ser. No dia seguinte, o Star Tribune de Minneapolis informou que a polícia encontrou um corpo e já tinha um suspeito. Era Bernice Worden, mas o xerife Archley não quis revelar como Dona Worden morreu, pois o que viu era horrível demais. A cena era tão perturbadora e cruel que depois foi tida como causa de seu colapso. Menos de um mês após a descoberta, o xerife de 43 anos morreu de insuficiência cardíaca, deixando seus delegados lidando com traumas duradouros. O corpo de Worden foi encontrado no celeiro de uma fazenda isolada, pertencente a um homem que a cidade considerava estranho, mas inofensivo. Um solitário quieto e desajeitado que vivia na dele. O nome dele era Ed Gein. Worden foi brutalmente assassinada, com partes do corpo removidas e jogadas em um saco de estopa. Dentro da casa da fazenda era inacreditável, um vislumbre da mente de um louco. A polícia encontrou evidências de experimentos macabros com restos humanos, móveis de pele e ossos, além de um perturbador traje de corpo inteiro feito de uma vítima. Era quase impossível, sombrio demais para ser verdade. Era isso que o xerife Schley não conseguia descrever. A depravação era além da compreensão. Para entender como Gein se tornou um monstro, é preciso olhar para sua família. Os Geins compraram a fazenda em Plainfield em 1914, mas diferente dos vizinhos, pouco tentaram se enturmar. No centro da casa estava a matriarca Augusta Wilhelmina Lerche Gein. Nascida em 1878, ela emigrou para os Estados Unidos na infância e foi criada sob rígida disciplina de pais luteranos. Augusta comandava a casa com mão de ferro. Ela era uma fanática religiosa e exercia controle quase total sobre seu marido, George, um homem marcado por traumas de infância e destruído pela bebida. George perdeu os pais em uma enchente na infância. Aos 20 anos, seu fígado já estava comprometido. E quando um pai passivo e destruído se une a uma mãe controladora obcecada pelo mal, o resultado nunca é bom. Para Ed e seu irmão Henrique, a vida era viver sob a sombra constante de uma mãe, depois vista como tirana doméstica. Com a Bíblia na mão, ela repreendia o marido e os filhos por arruinarem sua vida. Ela os batia com uma vara. George às vezes revidava quando estava bêbado. Ela ensinou às crianças que sexo era sujo e que homens que desejavam mulheres eram depravados. Quando Ed atingiu a puberdade, sentiu culpa e autoaversão por se atrair por garotas. A família vivia quase isolada. Augusta queria que os filhos ficassem protegidos dos males do mundo. Plainfield estava a 10 quilômetros. Os Johnsons, vizinhos mais próximos, a 10 minutos a pé, mas os Geins eram reservados. Apesar disso, Ed e Henry foram para a escola. Ed tinha dificuldades e era intimidado pelas outras crianças. Seu olho preguiçoso e uma lesão na língua dificultavam sua fala, tornando-o alvo de ridicularização. Ele encontrou conforto nos livros e fez da leitura sua fuga. Em casa, escondia suas HQs favoritas, Contos da Cripta. Enquanto Augusta falava sobre pureza e a importância da vara, ele se escondia em cantos da fazenda para ler sobre atrocidades, canibais do Extremo Oriente e tribos caçadoras de cabeças do Pacífico. Se Augusta notava um início de amizade, logo interrompia, lembrando-o do perigo em Plainfield. Ele acreditava nela. Em 1937, aos 31 anos, Ed ainda era muito ligado a Augusta.
A bebedeira de George causou sua morte por ataque cardíaco aos 66 anos. Para Augusta, isso foi uma bênção. Agora, ela e os filhos adultos podiam focar na fazenda. Ed não foi para a Segunda Guerra Mundial por causa do olho preguiçoso, mas como o solo da fazenda era ruim, fazia bicos na cidade. Era conhecido como faz-tudo, quieto, educado e de fala mansa. Alguns pais confiavam nele para cuidar dos filhos. As crianças o adoravam. Ele lia para elas revistas em quadrinhos e de detetive, contando histórias macabras sobre canibais asiáticos e nazistas sádicos. Henrique parecia mais centrado e normal. Ed o admirava e até amava. No fim, Henrique era só um rival pela atenção de Augusta. Ela era tudo para Ed e Henrique às vezes atrapalhava. Em 1944, os irmãos combatiam um incêndio na fazenda quando o vento mudou e o fogo se espalhou. Ed atacou o fogo pelo norte e Henrique pelo sul. Jogaram água, cavaram aceiros, mas o incêndio seguiu forte à noite. Em algum momento, Henrique desapareceu. Ed correu até os vizinhos, que rapidamente avisaram o xerife e reuniram um grupo de busca. Horas depois, encontraram o corpo de Henrique em uma vala, mas algo parecia errado. Sem queimaduras na pele ou fuligem nos pulmões, mas a cabeça dele parecia que ele tinha sido atingido, talvez com uma pá. E como Ed procurou por horas sem sucesso e de repente os levou direto ao corpo, o legista George Blatter definiu a causa da morte como asfixia. Henry pode ter tropeçado e batido a cabeça nas pedras. Só que não havia pedras onde Henry foi achado. Agora restavam apenas Ed e Augusta como ele queria. Ele nunca mostrou tristeza aos moradores da cidade, sempre sorria e dizia que o feito não podia ser desfeito. Mas aquele sorriso logo desapareceu. Augusta nunca foi do tipo de pessoa que se preocupava com médicos. Ela confiava em Deus, então, quando pediu a Ed para levá-la ao hospital, ele percebeu que era grave, e era uma má notícia. Ed quase desmaiou ao saber que ela teve um grave derrame. Ela recebeu alta, mas permaneceu acamada. Ed cuidava dela em tudo, alimentava, ajudava a se vestir, seguia suas orientações e administrava a fazenda. Após semanas de convalescença, ela voltou a andar, mas sua saúde logo piorou. Alguns meses depois, em 29 de dezembro de 1945, ela teve outro derrame, e esse foi fatal. Ed tinha só 39 anos e todo o seu universo havia implodido. Estava sem direção ou sentido. Dizer que ele foi consumido pela dor é pouco. No funeral, onde poucos compareceram, Ed chorou tão alto que ninguém sabia se era pena ou desconforto. Quando o caixão sumiu de vista, foi como se ele morresse também. Ele voltou sozinho para a fazenda. Augusta ainda parecia estar lá, sentada em sua cadeira favorita, observando-o. Ele prometeu nunca tocar no quarto dela. Aquilo se tornou seu altar, e Augusta era seu Deus. A fazenda logo caiu em ruínas. As ervas daninhas tomaram conta do jardim, o pó se acumulou nos móveis antigos, a tinta das paredes ficou cheia de bolhas e descascou. Da estrada dava para ver que o lugar estava em ruínas. Mesmo assim, Edson seguia tímido, quieto e com um sorriso constrangido no rosto. Ele sempre era procurado para fazer bicos e nunca pedia muito em pagamento. Algumas pessoas sentiam pena dele, morando sozinho naquela casa de fazenda vazia. Elas levavam biscoitos e cumprimentavam Edson, mas logo iam embora, achando-o estranho demais para ficar. Algo nele deixava as pessoas desconfortáveis. Para os homens, ele parecia feminino demais. Para as mulheres, suas conversas eram frequentemente grotescas. Elas tentavam conversar sobre trabalho ou política, mas ele começava a falar sobre decapitações e ladrões de corpos na Inglaterra vitoriana. Um de seus temas preferidos era Ilse Koch, a infame nazista de Buchenwald. Nas revistas de detetive, ele lia relatos sensacionalistas de que ela mandava executar prisioneiros para fazer abajures com a pele deles. Se era verdade ou não importava, não se discutia isso com mães e filhos. Quando socializava, era em Pine Grove, a cerca de 11 quilômetros na taverna de Mary Hogan. Ed não era de beber muito, mas gostava de conversar com Mary. Ela era robusta, dura, tinha forte sotaque alemão e boca cheia de palavrões. Ed ficava com uma única cerveja por horas e olhava nos olhos dela. Estranhamente, ela o lembrava de Augusta. E foi por essa época que as pessoas começaram a desaparecer. Em 1947, a polícia de Jefferson foi chamada quando a menina de 8 anos, Georgia Weckler,
desapareceu depois que um vizinho a deixou perto da fazenda de sua família. Em 1953, Evelyn Hartley, de 15 anos, desapareceu em La Crosse enquanto cuidava da filha de um colega de seu pai na Universidade de Wisconsin. Ela normalmente ligava para casa durante esses trabalhos, mas naquela noite nenhuma ligação foi feita. Preocupado, o pai dela foi até a casa. Ao olhar pela janela, viu os tênis dela, mas não a encontrou. Arrombando a porta, ele encontrou o bebê de quem ela estava cuidando, quieto no berço, mas ela não estava em lugar nenhum. O sangue manchava o chão. Os óculos quebrados dela estavam no chão. Havia sinais de luta por toda parte. Mais sangue foi achado na maçaneta, no quintal e nas roupas dela descartadas e recuperadas depois. Os desaparecimentos indicavam um predador solto, mas a polícia nunca os ligou ao caso ainda mais estranho de 1952. Naquele ano, Victor Harold Travis e Raymond Burgess saíram para beber e caçar, mas não voltaram. Desconhecido pelas autoridades, eles haviam discutido mais cedo naquele dia com Ed Gein depois de invadirem sua propriedade para caçar cervos. Então, em 8 de dezembro de 1954, Seymour Lester, um fazendeiro local, parou na taverna de Mary Hogan. Ao entrar, ele notou o silêncio estranho. Luzes acesas, bar vazio e caixa sem vigilância. Mary jamais deixaria sua taverna assim. Lester viu muito sangue no chão. Com medo, correu, entrou no carro e foi rápido até a fazenda mais próxima buscar ajuda. Quando o xerife Howard Thompson e sua equipe chegaram à taverna, viram sangue por todo lado. Ficou claro que alguém havia arrastado um corpo para fora da porta e pelo estacionamento. No chão, havia uma cápsula de bala calibre .32. Isso não foi um assalto mal feito. O caixa estava cheio de dinheiro. Todos sabiam que Ed gostava de Mary, mas pensavam ser só uma paixão desajeitada. Diziam que ele era atrasado, nunca se aproximou de uma mulher e o zoavam, mas ele nunca demonstrou vergonha. Quando um vizinho sugeriu que Ed chamasse Mary para sair caso ela voltasse, Ed respondeu olhando nos olhos dele: "Ela não está desaparecida. Ela está na fazenda agora." Ignoraram, achando Ed ingênuo. Ele sempre falava coisas estranhas. Depois, ele disse que colocou o corpo da Mary na caminhonete e a levou para casa. De novo, as pessoas riram, mas às vezes suspeitavam que algo estava errado com ele. Crianças da região desafiavam-se a visitar a casa do Ed, onde ele as recebia e conversava por horas entre pilhas de lixo. Diziam que ele exibia cabeças encolhidas, presentes de um primo que serviu nas Filipinas. Os pais achavam que eram só brinquedos, enfeites de Halloween ou imaginação mórbida do Ed. Em novembro de 1957, a temporada de caça estava a todo vapor. Por 9 dias em Plainfield, quase todos os homens estavam na floresta. Mas não o Ed. Ele preferia a companhia das mulheres. Com os homens fora, 16 de novembro parecia ideal para compras. Ele foi à cidade e comprou anticongelante na loja de ferragens, pois o inverno em Wisconsin trazia semanas de frio intenso. A loja era de Bernice Warden, viúva de Leon. Seu filho Frank, bombeiro voluntário e delegado, geralmente ajudava, mas naquele dia Bernice estava sozinha, quando Ed entrou com uma jarra de vidro. Bernice não gostava de Ed Gein, achava-o feio, ignorante e sujo. Ele insistia em convidá-la para o cinema ou para a pista de patinação da cidade vizinha. Mas ela se sentia repelida por ele. Ela vendeu o anticongelante, entregou o recibo e 10 minutos depois, Ed voltou. Ele disse que pensava em comprar um novo rifle, apontando para o da vitrine. Enquanto Bernice buscava as chaves, Ed colocou uma bala calibre .22 na arma, levantou-a e atirou. Naquela tarde, Frank voltou da caça. Sua mãe não estava, mas as luzes permaneciam acesas. Ao destrancar a loja, ele viu que a registradora estava desaparecida e no chão, um rastro grosso de sangue levava até a porta. Assustado, Frank chamou o xerife Art Schley, que chegou rapidamente com o delegado Arnie Fritz. Eles encontraram Frank tremendo de raiva, mãos trêmulas, enquanto lhes entregava o último recibo de anticongelante escrito por sua mãe. Ed Gein foi preso naquela noite. Não tive relação com a morte dela. Essas foram algumas das primeiras palavras que saíram da boca dele quando perguntaram onde ele tinha estado mais cedo naquele dia. Então veio a resposta: "Quem te disse que ela estava morta?" Ed Gein não era nenhum gênio do crime. Eles já o tinham pelo caso Bernice Warden, mas ao vasculharem sua casa imunda,
Suspeitaram que ele matou pelo menos 10 pessoas, talvez algumas jovens. As cabeças encolhidas sobre as quais as crianças da vizinhança sussurravam pertenciam a mulheres locais, recheadas com papel e serragem para dar forma a elas. A maioria dessas máscaras grotescas foi encontrada em sacolas de papel. Quando um policial as retirava, recuou em choque e gritou: "Meu Deus, é a Maria Hogan!" Ela ainda era reconhecível, quase viva, mas eram só 2 vítimas. E os outros? Os policiais caminharam em direção a uma porta lacrada, esperando o pior. Eles a arrombaram. Em vez de carnificina, eles encontraram o único espaço organizado de toda a casa, o quarto de Augusta. Uma espessa camada de poeira cobria seus pertences, mas tudo seguia intacto, como se Ed mantivesse um santuário. Na delegacia em Watoma, Ed ficou 12 horas sem falar. Os detetives acreditavam ter encontrado o trabalho de um dos assassinos mais prolíficos da história. Quando ele falou, todos se surpreenderam com suas palavras. Sim, ele admitiu ter matado Bernice Warden, embora isso estivesse um pouco confuso em sua mente. Sim, ele admitiu sobre Mary Hogan, dizendo que a arma disparou acidentalmente na taverna. Desculpa em que ninguém acreditou. Ele afirmou que as partes dos corpos vieram de profanação de túmulos. Ele esperava alguém morrer, lia obituários em busca da mulher certa e invadia o cemitério à noite para cavar. Em poucas horas, ele abriu o caixão e pegou o que precisava dos corpos. Peças para seus artesanatos grotescos, objetos que ele transformava em roupas que podia vestir. Quando perguntado por quê, ele teve dificuldade para responder. Depois ele confessou a verdade. O traje era para uso. Então a mídia reagiu rapidamente. Repórteres de todo o país foram a Plainfield. Seu rosto sorridente saiu nas manchetes mundiais. Ao exumar os túmulos, a polícia confirmou várias afirmações de Ed, mas restaram dúvidas. Será que ele matou o irmão Henry, os caçadores desaparecidos, a menina Georgia Weckler ou Evelyn Hartley? Ele negou tudo, mas os investigadores não se convenceram. Afinal, quem era Ed Gein? Ele não se encaixava em padrões. Não era motivado por dinheiro nem tinha perfil de um assassino que mata por gratificação. Ele também não era um sádico, muito pelo contrário. Ele não parecia sentir prazer no sofrimento dos outros. Ele era algo diferente, nunca visto antes. Ele foi enviado para o Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos, onde os psiquiatras concluíram que ele não sabia distinguir o certo do errado. No julgamento, decidiram que Ed tinha grave doença mental e viveria em instituições, não na prisão. Pela primeira vez em anos, ele tinha comida quente, roupas limpas, camas sem insetos e até televisão. Para muitos, parecia que o açougueiro de Plainfield fugira da justiça. A situação piorou quando investigadores encontraram roupas de um caçador desaparecido e restos de seu cachorro nas terras de Ed. Se Ed mentia sobre o número de corpos, não era insano. Mas sem cadáveres, a polícia nada podia fazer. Ele era insano? Provavelmente tinha o que os psiquiatras chamam de complexo de Édipo. A mãe dele era sua obsessão e após sua morte o vínculo aumentou. Especialistas sugeriram mais tarde que ele entrou em um estado psicótico, incapaz de separar fantasia da realidade, como evidenciado por sua obsessão por quadrinhos macabros. Ele contou em entrevistas que seu pai às vezes o batia tão forte que seus ouvidos zumbiam. Assim, questionou-se se uma lesão na cabeça contribuiu para sua depravação. Quando a casa da fazenda pegou fogo em 1958, possivelmente por incêndio criminoso, Ed apenas disse: "Tanto faz". No fundo da mente dele havia traumas de uma vida inteira que ele nunca percebeu ou soube explorar. Ele morreu de câncer de pulmão e doença respiratória em 1984, aos 77 anos de idade. As enfermeiras disseram que ele sempre foi um homem dócil e adorável que gostava de costurar. Ladrões roubaram sua lápide original e as autoridades decidiram que era melhor transferir seus restos mortais. Ele está enterrado no cemitério de Plainfield com sua mãe, pai e irmão. Os crimes de Ed Gein o tornaram infame, mas outros assassinos passaram despercebidos. Assista aos piores serial killers que a polícia nunca pegou para conhecer os monstros que desapareceram nas sombras ou clique neste vídeo em vez disso.